Fala pessoal, vamos dar sequência agora aos nossos vídeos sobre a redação de Enem. Hoje a gente vai falar sobre a competência 2. Na verdade, é uma competência muito complexa. Ela atende muitas expectativas para quem é corretor e, sobretudo, para o aluno pensar. Primeiro é o texto dissertativo argumentativo. O que eu preciso ter dentro de um texto dissertativo argumentativo? Lembre de uma coisa, o Enem ele é uma prova específica, ou seja, uma redação própria, né, que às vezes acaba se chocando um pouco com outros tipos de modelo de prova. Por exemplo, existem universidades que cobram uma conclusão síntese. Todo mundo sabe que no Enem a conclusão é uma conclusão-solução, para resolver aquilo que você apresentou ao longo do seu texto. Então, assim, existem características, modelos efetivamente próprios e prontos para que a gente consiga colocar dentro da competência 2 no Enem. Um ponto importante a se falar sobre ela, como eu falei para vocês, além da sua complexidade, você entender exatamente aquilo que a banca do Enem deseja, que é ter uma boa introdução, apresentando sobre aquilo que você vai falar. Segundo, ter boas problematizações completamente pertinentes ao tema e, obviamente, resolvê-las, né? Então, dando sequência a isso, o que a gente pode, dentro de Enem, colocar como um ponto muito importante para vocês pensarem? É exatamente o seguinte: dentro do seu desenvolvimento, o seu texto ele precisa apresentar uma coisa que nós chamamos, né, de repertório sociocultural. Ou seja, é quando o candidato ele consegue mostrar ao longo do seu texto um desenvolvimento atrelado a outras áreas de saberes, como por exemplo a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, conhecimentos de mundo, utilizar de séries, por exemplo, de conhecimentos relacionados a obras, a livros. Então isso traz um encorpamento muito interessante para o seu texto e te leva com certeza a conseguir o gabarito dessa competência 2. Não só isso, existem duas palavrinhas muito importantes, muito penalizadas nessa competência e que vai afetar a outras. A primeira é a fuga ao tema, que na verdade não é só penalizada nessa competência, a sua redação vale 0. Hipoteticamente, você pega um tema como já foi de violência contra a mulher. Se o candidato fala de mulher, 0, então ele é desclassificado, né, automaticamente da prova. E uma segunda palavra, por exemplo, importante na competência 2 se chama tangenciamento. O que é tangenciar? É você falar do tema parcialmente, não atendendo a todas as expectativas, né, propostas pelo tema. Por exemplo, o tema, como eu falei, de violência contra a mulher. Você sabe que você tem que falar de violência com relação à mulher. Ele especifica, não é o idoso, não é a criança, não é o jovem, é a mulher. Mas se você fala de violência, que é, digamos, a palavra principal do tema, o que você faz? Você tangencia, porque você não especifica isso à mulher. Então, o tangenciamento, ele faz o candidato perder só nessa competência 160 pontos. Ou seja, a gente sabe que o gabarito dessa competência vale 200 pontos. Então o aluno perde 160 pontos só porque ele não conseguiu atingir efetivamente a totalidade naquilo que a banca busca encontrar no texto. Então tem que ter muito cuidado com competência 2, todas as suas complexidades, entender as relações dentro do texto, onde colocar essas conectividades com o mundo, né, esse repertório sociocultural, que com certeza você vai ter um gabarito aí interessante. Claro, interdisciplinaridades e relações que sejam próximas ao tema. Não aquelas redações prontas, com argumentos prontos, que o candidato tem buscado fazer. Isso, além de não ser bem visto na banca, um argumento X ou Y, como usar só Balma, usar só Hobbes, todos os textos, embora muitos caibam, concordo com vocês, mas pode ser que dentro de uma questão temática, ele pode se afugentar um pouquinho da prova. Então fique atento nisso. Um beijo, até a próxima.